O lobisomem do terreiro de Umbanda. Boa noite. Podem me chamar neste relato de Maria. Este fato ocorreu comigo e com a minha avó na cidade de Pirenópolis, Goiás. Na época, eu e a minha avó costumávamos participar de um terreiro de Umbanda. Antes que alguém pense mal de mim, eu já quero deixar claro que eu só participava para fazer o bem. Eu ajudava minha avó com magia branca, com rezas, para fortalecer, para proteção e para purificar o meio ambiente. O pai de santo daquele terreiro era um senhor muito gentil, mas infelizmente um dia ele veio a falecer. O terreiro ficou parado por um tempo, até seu irmão mais velho tomar conta do lugar, e passou a ser o novo pai de santo ali daquele terreiro. Esse novo pai de santo não trabalhava com Umbanda, que é um tipo de magia mais fraca, mas ele mexia com quimbanda, que para quem conhece sabe que o negócio é magia negra pesada. Porém, eu e a minha avó desconhecíamos a quimbanda, mas foi isso que o miserável fez. Transformou aquele belo centro de Umbanda em um terreiro de quimbanda. Continuamos participando das reuniões, que era uma vez por semana. Aquele novo pai de santo não tinha uma boa reputação na cidade, pois quem o conhecia só falava mal dele. Ele tinha uma vizinha que chamarei aqui de Amanda. Certa vez ela relatou a uma amiga da minha avó que aquele homem virava bicho durante a noite, pois em uma certa noite ela escutou uns gritos na casa desse pai de santo. Mas não eram gritos comuns, eram gritos animalescos. Curiosa, nem um pouco, ela colocou a escada no muro da sua casa que dava para a casa desse pai de santo. Bom, a princípio ela viu um porco enorme em seu quintal, e logo imaginou que esses gritos vinham do porco. Mas assim que o animal percebeu Amanda ali no muro, ele virou em sua direção e disse: "O que você está xeretando aqui? Por que não vai cuidar da sua vida?" Tamanho foi o susto que essa mulher tomou que ela caiu da escada ao chão. Minha avó não acreditou muito bem nessa história, mas havia outras pessoas que espalhavam boatos sobre esse homem, que ele era perigoso e não era uma boa pessoa para se ter amizades. Um certo dia, estávamos eu e minha avó no terreiro desse pai de santo. Isso era por volta de 9 horas da noite. Ele incorporou uma entidade maligna, que prefiro nem citar o nome. Assim que ele incorporou a entidade, ele começou a rodar e a dançar, uma dança muito macabra. Ele abaixava e levantava, fazia passos para frente, elevando a sua perna toda vez que abaixava. Depois ele começou a falar uma língua totalmente desconhecida, e tomou uma garrafa de 1 litro de pinga em menos de 1 minuto. O resto da pinga ele jogou no braço e depois colocou no seu braço o fogo da vela, e o seu braço permaneceu queimando por uns 5 minutos. Mas quando o fogo se apagou, seu braço estava ileso, sem nenhuma marca de queimadura. Naquele dia a minha avó também estava incorporada, então tive que esperar ela voltar a si para irmos embora. Fomos um dos últimos a sair dali e aquele pai de santo virou para nós e disse: "Cuidado aí, menina. Esse caminho que vocês estão indo pode ser perigoso." Para voltarmos para casa, íamos por um caminho de terra que era um atalho para casa. Por esse caminho, chegávamos em casa em no máximo 20 minutos a pé. Não havia luz no caminho. Eu e a minha avó já estávamos acostumadas a andar por ali, pelo escuro mesmo. Nossa única luz era a luz da lua e das estrelas. Faltando uns 5 minutos para chegarmos em casa, escutamos uivos ao longe. Cada vez que soava aquele uivo, os cachorros das redondezas começavam a latir, e aquele uivo foi ficando cada vez mais próximo de nós, até desaparecer por completo. Apressamos o passo e de repente vimos ali parado à nossa frente
a coisa mais diabólica que já havia visto em toda a minha vida. Era um ser muito alto, tinha uns 2 metros de altura, tinha pelos amarronzados, olhos vermelhos, olheiras caídas, focinho de cachorro. Também tinha rabo e bufava como um cavalo. Logo a minha avó segurou a minha mão e fez um tipo de oração para o seu Exu protetor. Minha avó disse para mim não olhar para aquilo, que apenas caminhássemos rápido, mas era impossível não olhar. Passamos do lado daquela coisa e aquilo apenas permaneceu ali parado, nos encarando. Confesso que quase tive um infarto. Chegamos em casa e trancamos toda a casa. Minha avó disse que nunca mais frequentaríamos aquele lugar. E bom, já era tempo dela falar isso. Depois de uns meses, uma amiga da minha avó que ainda frequentava aquele terreiro veio à nossa casa para contar o bafafá que tinha acontecido na noite anterior. Ela disse à minha avó que aquele pai de santo havia atropelado com o carro o filho de um homem muito valente ali da cidade. O pai de santo alegou que foi um acidente. O garoto não morreu, mas seu pai foi tomar satisfação com o pai de santo lá no seu terreiro. Esse homem chegou em uma moto com um amigo, invadiu o terreiro e já foi desferindo golpes de faca contra o pai de santo. De repente, o pai de santo cai no chão, ferido, e logo começa a se transformar na mesma criatura que eu e a minha avó vimos na estrada. Quando os homens armados de faca viram aquilo, os dois subiram na moto e deram o fora dali. Logo, aquela fera saiu correndo atrás dos homens, na mesma velocidade da moto. Naquela hora, o terreiro tinha umas 15 pessoas e todos presenciaram o ocorrido. Aquele bicho conseguiu alcançar a moto e derrubar os 2 homens, e se iniciou então uma briga intensa entre a fera e os 2 homens. Eles desferiram mais golpes de faca contra a criatura, até o monstro desistir e recuar. Os homens subiram na moto e se mandaram dali. As pessoas que frequentavam aquele centro de Umbanda nunca mais quiseram retornar ali, e o pai de santo foi embora da cidade. Muitos moradores daqui ainda se lembram desse fato. Minha avó já está bem velhinha, com 75 anos. Isso aconteceu há 25 anos atrás. Na época, eu tinha apenas 14 anos de idade e esse é um fato que vou lembrar pelo resto da minha vida. Boa noite. I'm walking